A gente pode começar na... Acho que na 5. Beleza. Teste 3B, questão 5. Que se trata a questão 5? É uma série. Seja N sucessão definida por esse negócio aí. Determine o limite e indique da natureza da coisa. E aí, conseguiu fazer o limite? Estou vendo aqui. A gente sabe que o limite de uma série, né, ela traz muita informação sobre a série. Uhum. Tem que lembrar isso. Tipo, se o limite não der um número finito, significa que já não é uma série convergente, né, por exemplo. E aí, como é que resolve um limitezão feio desse, né? Ah, Eu acho que o começo de tudo aqui é tu tentar deixar N mais um em cima e embaixo, tá? Essa é a dica que eu sim. posso te dar aí. Dá para escrever em cima como n mais 1 vezes n... Não, n mais 2 dá para escrever de uma certa maneira. Sim, sim, a parte de cima tu consegue escrever como N mais 2. Opa, deixa eu pôr a caneta aqui. N mais 2, né? Uhum. Que multiplica o N mais 1 fatorial. Ou melhor, vamos deixar N mais 1 só e vamos colocar N fatorial aqui. Uhum. Eu acho que vai ajudar melhor isso. E agora, né? A gente pode fazer o mesmo com a parte de baixo, eu acho. Bem, na verdade, a parte de baixo, ela tá como N mais 1 ali. Eu quero cortar esses fatoriais, né? Uhum. Talvez só com N mais 1 fatorial já corte, não precisa do N. O problema é que não vai dar certo se for isso. Eu preciso fazer esse chuveirinho aqui, eu acho. Tem um fatorial aqui. Claro que esse fatorial aqui de baixo, ele tá no N mais 1, né? Só que o N Uhum. mais 1 também pode ser aberto. Né? Sim, Acho que vale dizer isso, né? Certo? certo. Pode crer. E agora a gente tem que tentar cortar, né? O problema é esse N ao cubo aqui que não tá ajudando nós aí. Como é que a gente vai cortar essas coisas? Pensar um pouco. Essa conta aí não é tão direta, não. Acho que tem que dividir todo mundo por N fatorial agora. É, Acho que a essa é uma gente boa deixa ideia. em evidência. Daí, se a gente dividir todo mundo por N fatorial, vai ficar praticamente a mesma coisa. Só que o N ao cubo vai ficar com fatorial embaixo. Certo? Uhum. Isso aí não tem alguma propriedade, né? Eu acho que tem uma propriedade sobre isso. Pensar nesse cara aqui, se eu não me engano, tem uma propriedade.
Porque tu vai ficar com n vezes n ao quadrado, por exemplo, dividido por n vezes n mais 1 fatorial, corta, corta, vai ficar n ao quadrado. Pô, tem que ter um jeito de cortar isso aí. Teu professor também não explica nada ali naquele PDF. Né? Que merda. Deixa eu ver. Será que isso aqui não é o suficiente, tipo, pra gente Talvez fazer o pra testar o limite, né? limite já é. Tem que fazer o limite. Então, tipo, mata esses caras aqui. Aqui a gente sabe que, tipo, o limite vai pra onde? Vai pra infinito, né? Uhum, Pronto, esse cara tem que ir pra zero, concorda comigo? sim. Então eu acho que isso aqui já é suficiente, não precisa de propriedade aqui. Deve dar pra usar o critério de Alembert, Como assim, critério de D'Alembert? ou o critério da razão, que é. Não, tu não precisa Uhum, disso nesse momento, eu acho. Porque tu não tá querendo é ver. pra Veja, ver o limite. pra ver o limite não precisa. Pra ver o limite é só fazer o limite. Pra testar ali a convergência, desde outra história, né? Mas aqui ele tá falando só de limite por enquanto. Então, a hora que Uhum, tu aplica limite aqui, esse cara vai desaparecer, né? sim. Então, o negócio vai ser jogar aquele cara fora. Daí vai ficar n ao quadrado aqui em cima, mais qualquer coisa que não vai importar, né? Porque só importa o termo de maior grau. E aqui n quadrado também mais qualquer coisa que não vai importar. Vai cortar, vai cortar. O limite vai dar 1, certo? Uhum, Acho que tu concorda comigo, né? sim. Então não precisou de propriedades aqui exatamente. Tá bom? Uhum. Muito bem. E daí, que mais que nós podemos brincar aqui? Ele quer que a gente. Bem, deu 1, né? Então significa converge, vamos dizer assim. Ou melhor, que não necessariamente diverge, sendo mais Uhum. preciso, né? E agora tem que ver a natureza aí dessa parada. E aí, você acha que ela diverge, que ela converge? Tem que Ela fazer. diverge, que o limite não é igual a zero. Ah, é verdade, para convergir tem que ser exatamente igual a zero, né? Uhum. Pô, e aí, teu professor falou que diverge lá também no bagulho? Nem vi. Eu só vi que não tinha muita explicação, eu nem olhei mais. Eu acho que sim. Vamos ver o que ele fala lá no PDF. Ele fala como o limite igual a 1 diferente de zero. Opa, chama 1 mesmo que ele falou. Não é satisfeita a condição, então ela é divergente. Pronto, se caísse uma dessa, razoável, né? Pelo Uhum. menos não ia precisar ficar perdendo tempo lá fazendo teste de razão, coisa assim, né? É muito chato fazer esses testes, sabe por quê? Acho que tu já sabe, né? Que às vezes tu tá fazendo um teste, faz a conta toda certinha, só que o teste é inconclusivo, ou seja, para aquele caso específico, esse teste não serve. Sim. Né? E às vezes é o teste mais inesperado que vai servir. É muito triste, muito chato. A pessoa pode até ser boa na matéria, mas se começar com o pé direito já era. Uhum. Então tá lá. Então chegamos aqui. Vou colocar um Dzão de diverge. E aí, que mais? Podemos ir continuando esse teste até terminar. A sexta, então. Uhum. Estude a natureza das seguintes. Cara, eu acho que eu tava tão ansioso para te dar aula hoje, porque é sempre uma bomba Uhum. te dar aula, que eu até sonhei que eu tava sendo calouro numa universidade aqui de Portugal. Sonhei isso, olha que viagem. Aí sim. Estude a natureza. Sonhei agora há pouco isso, acabei de acordar. As séries seguintes. Então, como é que você faria o teste nessa primeira aqui? Temos uma raiz, né? Uhum.
Muito bem. Se eu fosse fazer um teste como esse, né, eu acho que eu já faria merda. Seria mas o problema é que eu não usaria o teste da raiz, não, porque tem uma raiz que é a raiz da raiz que é ruim. É muito ruim. Então, teste da integral não me parece uma coisa muito simpática de integrar. Teste da razão, não sei, né? A razão não fica legal quando tem uma raiz dentro da outra. Pode ser que seja, mas não sei. E aí, qual critério tu usaria? Então, Nenhum desses testes, né, parecem muito razoáveis. Eu olho para esse negócio e também não me parece que ela é uma coisa que converge, tá? Assim, eu vou fazer um. Eu tenho um teste meu, assim, que ele é bem inútil, mas ele às vezes funciona. será Eu que dá penso para no, fazer eu penso no grau das comparação? coisas, olha só. Olha só, eu Uhum. penso que aqui o grau é 1. Opa, aqui o grau é 1 e aqui o grau é 2, certo? Uhum. Então, meio que mata os graus, é como se fosse uma P1 aqui embaixo. E a É, gente sabe que P1 diverge, né? talvez eu ia falar por comparação. Só que agora tem que fazer a comparação, que é aquele teste que envolve desigualdade, né? Na equação. Tu tem que supor que o que vem depois, como é que era? A gente tem que dizer assim que o AN Por mais exemplo, 1, ele tem que ser menor que o AN, né? Um negócio assim, certo? aham, E daí, com isso, o AN mais 1. Então, bem, se eu tô provando, se eu quero provar, eu acho que é divergente, tá? Então eu vou colocar que ele é maior, porque eu acho que vai dar verdade isso. Então é melhor trabalhar com a verdade. Se não der uhum, verdade, significa que pode ser convirge, não é mesmo? Então vai ficar. Porque nenhum teste me pareceu muito razoável aqui, sabe? uhum, E quando eu olho para aquele meu testezinho bobo que eu fiz ali, me parece que vai dar divergente. Normalmente aquele teste não falha. Só se o professor querer trollar, daí falha. Opa, uhum. eu coloquei raiz demais aqui. Só aqui primeiro. Eu tô fazendo aqui pela comparação aqui no caderno. Então, mas esse é o teste da Uhum. comparação. Ou eu tô viajando? O teste da comparação não é tu dizer que o termo seguinte, né, para que convirja, o termo seguinte é sempre menor que o anterior? Mas por exemplo, eu tô comparando com como se fosse a raiz de n ao quadrado sobre n ao quadrado. Sim, 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 sim. Tá pegando aquela mais simples, né? Uhum, Ah, tá bom. Esse é um outro jeito. Esse é um outro jeito. Só que tem que tomar cuidado com isso, hein? Porque tu quer sim. provar que diverge, né? Tu quer provar que diverge. Então, tu tem que tomar cuidado com o que tu quer provar, né? Quer provar Uhum, que diverge. Não significa que esse cara. É meio que o teste P que eu falei, né? É sempre maior que esse cara aqui. Não, pera. Ele é sempre maior que esse cara, porque esse N aqui diminui as coisas. Então aumenta embaixo, diminui. Aumenta embaixo. Então sim. Opa, é igual, né? Que é igual a 1 sobre N. Isso aqui diverge, né? Essa é a série harmônica. uhum, E a série harmônica é divergente. Beleza? sim. E agora a gente quer ver se a outra também tem a mesma natureza, que é pelo critério da comparação. Critério da comparação também, será? Que aí é o limite do AN sobre BN. Que aí o nosso BN seria essa série de harmônicas que a gente encontrou. Não, calma aí. Uma vez que você provou, por comparação, que essa parada aqui é maior que uma série divergente, você já pode argumentar que ela diverge. Ok? Uhum. A sua É. série é maior que uma série divergente.
Então ela diverge, acabou. Agora a gente já pode ir para a próxima. Uhum. Beleza. O que a gente faz neste caso aqui? Essa aqui já me parece uma coisa mais legal para fazer os testes, né? Quando tem expoente, quando tem fatorial, é legal usar o critério da razão, não é? Sim. É o mais 1, né? Então aqui vai ficar mais 2. Dividido pelo normal, né? Daí dá para simplificar bastante já. 2 sobre n mais 1. É isso? É limite de quê mesmo? Limite é infinito, né? Esse a gente chama de L. E daí se o L for... como é que é? Se o L for 0 é inconclusivo, maior que 0 diverge, menor que 0 diverge, converge. Ou não, é 1. Se for Não, 1, é é um. inconclusivo. É um. Isso. Então isso aqui deu 0, né? E 0 é menor que 1. Então converge. Uhum. Opa, tá saindo as coisas, não é tão assustador. Tá saindo, tá saindo. Então vai cair umas assim na prova, né? Então, eu particularmente quando vejo uma coisa como essa, com fatorial e potência, só que tu tem que cuidar com uma coisa, tá? Esse 2 aqui poderia ser uma trolladinha. Sim. Porque poderia ter dado 1 esse limite, né? Vamos dizer assim, com o 2 aqui fora. Então não pode esquecer disso, tá? Porque Uhum. às vezes eu esquecia. Daí se tu não multiplica pela resposta, tu vai achar, é um teste inconclusivo, mas na verdade ele te disse que divergiu. Então 2 vezes 1 é 2, que já é maior que 1, ou seja, diverge. Não é mesmo? Sim. Tem que tomar cuidado com isso também, porque esse teste está sempre dentro de um módulo, tá? Então, apesar das coisas poderem dar negativo ali, pela própria natureza da série, tu tem que considerar ela sempre positiva, tudo que está dentro desse teste. Uhum. Ok? Beleza. Então, tá bom. Tá bom. Acho que foi. Vamos para a próxima questão. Alguma dúvida nessa? Ah, não. Então, tá. Deu pra entender bem. Vamos ver a 7. Ah, essa aqui é aquelas com raio de convergência? Muito bem. Converge absolutamente? Converge simplesmente ou uma série divergente? Para convergir absolutamente, Ah, eu tenho aqui anotado. É, tem é uma série que não tem aquele mais um menos um lá, né? Um negócio assim. Né? se o. Então, se o módulo. Se a série com o módulo de AN é convergente, e a N. Se é convergente e a N. O divergente é absoluto. Ah, se o módulo de AN é divergente e o AN normal é convergente, a série é simplesmente convergente. Por isso que tem que ter aquele mais um menos um. Por exemplo, tem aquela série bem famosa lá, que a gente estava até falando agora há pouco, sobre N, a gente sabe que isso aqui é divergente. Né? Uhum. Só que se fosse menos um elevado a N, ela converge. Sim. Sacou? Só que vamos Uhum. dizer assim, ela converge, mas em módulo ela já diverge. Então isso aqui é uma convergência simplesmente, né? Uhum. Simplesmente convergente. Para ser absolutamente convergente, módulo ela também deveria convergir. Sim. Só que assim, olhando para essa, não me parece que vai ter algum problema. O problema é o x, né? O problema é o x. Pode ser que esse x seja negativo.
Bem, e aí, como é que tu começaria esse problema? Deixa eu ver. Tem um X, então uma série de potência. Não é bem isso, tá? Não é série de potência, que tu não vai ter que usar aqueles métodos de série de potência. Aqui tu está procurando valores de x que fazem ela ser absolutamente convergente, simplesmente convergente ou Ah, divergente, entendeu? Então tu vai dizer, para uhum, de x menos infinito até tanto, ela é absolutamente convergente. E assim vai, entendeu? uhum, Então tu tem que lembrar aquilo que eu acabei de te falar, né? Que tem aquelas situações que quando em módulo ela não fica convergente, né? Então provavelmente os valores que deixam essa parte de dentro ali negativa são um problema, uhum. sacou? A ideia é essa. Por exemplo, o AN, por exemplo, o X, a gente não precisa por enquanto, eu acho que do X para testar o AN, não é? A gente faz só o limite do AN. Sim, sim. Porque tu tá Uhum, pensando no caso daí em valores positivos, né? Exatamente. sim. É. Então, ah, deixa eu fazer o limite do módulo de AN com AN mais um. Isso aqui é. Tudo isso aí tem a ver com raio de convergência, né? Uhum. Então, esse é o tal do teste de Cauchy, não é mesmo? No teste de Cauchy a gente faz tipo um teste da razão, assim. Tipo, eu não sei. Deixa eu pegar aqui. É que eu vou pegar. É que eu tenho aqui anotado. Eu vou pegar aqui. Essa regra aqui, rapidão. Teste de potência. É porque a gente encontrou raio de convergência. E aí tem como, pro raio de convergência, a gente consegue descobrir o X. Ou até onde se diverge o X ou converge o X. Uhum. Vamos Encontrar o raio de convergência é bem fácil. Uhum. É que nem o teste da razão. É o AN mais 1 dividido por AN, né? Sim. Aí fica. Tá, o meu limite deu para 2. Certo. Então significa que o raio de divergência é 2. Uhum. Então, raio é igual a 2. Aí agora, para ver aqui a parte do X. É, aqui o módulo. O módulo do X mais um. O módulo X mais um tem que ser meio que. Módulo X mais um menor do que 2. A gente vê que o X ele pode ser igual a 1 ou menos 3. 1 e menos 3? Uhum. Então, então, essa série ela vai Agora tu converter. subtrai 1, Uhum. todo mundo, menos 3 e 1, tá? Tá entre Sim. menos 3 e 1. Foi o que tu falou? É isso aí. Tá. Bem, o chato agora é testar também
o limite, né? A borda. Testar a borda. Né? Daí tu tem que colocar os valores na série, né? Assim. Porque a gente já sabe que entre -3 e 1 ali converge. Agora tem que ver a borda. Daí pra ver a borda, tu pega a série e coloca o -3 e o 1 na série. Então, para menos infinito. Se o limite de n for permanecer infinito, aí a gente tem que colocar aqui -3. Então, -2 elevado a n sobre 3n mais 1. isso aí é uma coisa meio estranha, né? Isso é uma série numérica. Isso aí não converge, né? Mas por que não converge? Porque vai ficar menos o meio, mais o meio, menos o meio, mais o meio, menos o meio, mais o meio. Ela vai ser divergente aqui. Por que ela não... Mas eu quero uma prova, eu quero entender por que ela... Eu não lembro a regra. Qual regra que a gente está usando para dizer que ela não converge? Bem, na verdade, eu falando, né, eu já disse qual é a regra. A gente sabe que para que uma série convirja, os termos seguintes têm que ser sempre menores que os anteriores. Não é mesmo? Então, se eu vou ter menos um meio, mais um meio, menos um meio, então eu já caguei tudo. Porque esse aqui é maior que esse. Então não tem como isso aqui convergir. Né? Tá bom? Sim. Então, nessa borda diverge. Na outra vai divergir também? Na outra vai ficar positivo, né? Vai ficar 2 elevado a n. Já fez a outra borda? Fazendo aqui agora. Isso aí até corta, né? Fica um meio isso. Fica um meio. Essa série de um meio. Um meio, um meio, um meio, um meio, um meio. Isso aqui diverge, com certeza. Legal. Muito bem. Tá bom, era isso, né? Agora vamos ver a próxima pergunta. A próxima pergunta é a seguinte. Determine a soma da série para x igual a -2. Bem, x igual a -2 é um valor dentro desse intervalo. Então, é para convergir. Então, ele quer que a gente encontre a soma. Cara, encontrar a soma de série é um saco, né? Eu não sei qual é a técnica que vocês usam aí, mas costuma ser bem difícil. Deixa eu ver. Da série de potência tem uma forma. Eu lembro que foi contigo ainda que eu vi isso e foi bem traumatizante. Foi bem difícil de fazer. Porque na minha apostila eles mostram um jeito de fazer. Só que é um jeito muito assim, precisa estar ali certinho para funcionar. Sim. Né? Então eu acho que a gente tem, como é série de potência, né, como tu mesmo falou, talvez saia, né, por aquelas técnicas, porque série de potência é tipo uma progressão geométrica, né? Isso que tu quer dizer, certo? Isso. Muito bem. Então tá, vai lá, tenta. Lembra da... Eu tenho até um negócio de ensino médio aqui com isso. Deixa eu te mandar. Qual é a fórmula da progressão geométrica? Vou te mandar aqui. Aí.
a soma infinita é o A1 sobre 1 menos Q, que é a razão, né? Então, se tu identificar o A1 e a razão aí dessa série, tu consegue resolver, talvez. É. Poxa. Calma aí. Deixa eu ver ela aqui. Aqui são menos N, N mais 1. Eu vou deixar isso pro meio. E não foi. Hum, Qualquer dúvida, fala, hein? Mas eu acho que tu consegue essa sozinho. aqui encontrei. Eu encontrei aqui a forma. Ah, é? É a soma. Desconto. Não, mas aí agora ele não é mais uma série geométrica agora. Me manda uma foto aí do que tu fez. Não, é que eu tô meio parado aqui. Deixa eu ver. Ah, tu fez uma série geométrica. Ah, ok. Pronto. Eu encontrei aqui, ó. É basicamente aqui meio. Então, deixa eu deixar. Ah, eu vou escrevendo aqui, eu vou mandar. A razão é menos um meio, né? É o Uhum. que muda de um pro outro. Não precisa escrever, né? Não precisa me mandar, quer dizer, escreve aí. Meio. Agora é só resolver essa continha. Uhum. É, fiquei aqui, deixa eu mandar. Isso aqui agora virou uma série geométrica, então dá pra usar a fórmula da série geométrica, que é essa aqui. Isso que eu te mandei no zap, né? Aí, aqui. Tô mandando. Aqui é a parte do exercício de cima também, mas não tá na conta. Deixa eu ver. Vou abrir aqui.
É isso aí, até que eu fui aqui, deixa eu fazer a conta. 3 meios, vai ficar 2 em cima, 3 embaixo. 2, 3, 6. É isso aí. Perfeito. Aí, ó. Aí que tá, né, cara? Como é que eu posso dizer? Torça para que na prova, se ele te pedir uma soma, seja de uma progressão geométrica, né? Uhum. Qualquer outra lá, tu vai ter que fazer aquelas integrais muito insanas. Sim. Ou tu vai ter que fazer aquelas técnicas, né? Eu vou até te mostrar, que eu acho bem interessante. Porque se cair, tu não vai poder dizer, poxa, meu professor não falou. Deixa eu mostrar aqui. Pode ser que caia, por que não, né? Vai que ele não seja gentil na prova. Uhum. Ó, séries aqui, sequência. Ele vai falar de soma em algum momento. É bem no começo, por sinal. 173. Ahn, série numérica. Aqui eu acho que é nesse exercício. Como ficará o montante recebido? Aqui é um problema onde o pai do cara dá uma grana, só que essa grana vai diminuindo cada mês. Daí, primeiro, qual montante o estudante deverá receber até o final da faculdade, supondo que conclua 60 meses? Ou seja, ele quer saber o dinheiro total, né? Uhum. Essa sériezinha. Isso aqui não é uma série de potência, tá vendo? Sim. E aí? Não é um probleminha fácil de resolver? Não é mesmo? Então a gente escreve uns termos aí, né, para perceber como é que funciona a sequência dessa série. E beleza. Aí, Uhum. claro, né, o termo é igual ao anterior, mais alguma coisa, etc. Beleza. Agora ele determina uma expressão para essa soma. Veja que ele tem é, a expressão da série, né? Agora ele quer a expressão para essa soma dessa série. Não é a mesma coisa, né? Só que para fazer isso, ele acha melhor escrever em frações parciais primeiro, o AN ali, a parte de dentro. Daí ele consegue quebrar a série em dois termos. Olha só que interessante. Quebrando dois Uhum. termos. Por quê? Porque agora, quando tu evolui a série, tu percebe que tem termos que vão se matando. Olha só, esse sempre vai cancelar com o seguinte. Sempre Sim. cancela com o seguinte. Tá vendo? Eles são iguais. E na prática vai sobrar só esse cara e esse. Né? Porque se o segundo termo do parênteses sempre destrói com o primeiro do parênteses seguinte, vai sobrar só o primeiro termo e o último termo. Uhum. Daí tu vai ter, veja, né, que o que a gente estava fazendo aqui é abrir a soma, né? Isso aqui já é a soma. Já pegar essa série e abrir, escrever a soma que ela representa. Só que eu estou então escrevendo a soma que ela representa com um K, onde esse K vai indicar o termo que eu tenho. Eu quero 60 meses, eu quero 80 meses, coloco K 60, 80. Entendeu? Uhum. Então eu tenho uma expressãozinha aí para isso. Então agora é só colocar o mês que eu quero e pronto. Então se eu querer o mês 60, eu coloco ali e recebe essa grana. E se quiser para infinito, né? Só fazer o K tender a infinito. No infinito ele vai ter recebido 20 mil. Beleza? Beleza. Só que esse é um caso, né, velho? Tem outros casos que são outras formas. Por exemplo, eu acho que foi nos teus PDFs que eu vi resolver por integral. Um negócio assim. Mas também, né? Mas não é sempre que resolve por integral. Uhum. Beleza? Então tá Beleza. bom. Beleza. Vai que cai uma dessa, né? Então vamos. Eita, acabou aqui o 3. Deixa eu ver aqui. Vamos então fazer a parte de integrais. Então, que é no início. A parte de integrais dessa 3 é isso. Uhum. Então, determine o valor das integrais. E aí, sabe resolver essas integralzinhas? Essa primeira aí é bem tranquila.
Bem tranquila, bem tranquila. É, chamar um de U, ou de V, o outro de V. É um jeito, né? Não sei se é o melhor, tá? Porque, não sei, agora que tu falou, não sei. Se eu chamar de U que tá dentro da raiz, eu vou ter U mais alguma coisa ali no X, né? Uhum, Talvez essa mais alguma coisa eu consiga ir pra fora, mas eu não gosto de fazer integral por partes desse jeito aí. Mas faz desse jeito aí. Eu tô pensando em outro jeito aqui, mas tenta fazer desse jeito, então, por uhum, partes. Claro que tu vai derivar esse cara, o primeiro cara, né? Porque o segundo cara, se derivar, vai ser meio inconveniente. Mas eu tô pensando de outro jeito. Só que eu vou no banheiro primeiro, tá bom? Na ok. volta eu tento fazer desse meu jeito, mas vai fazendo o seu.
E aí, como é que vai indo a integral? Nossa, eu tô meio perdido aqui. Ah, Que eu fui tendo fazer por partes, aí eu acho que só vai acabar complicando e eu tô vendo como que fazer. pois é. Eu também achei que não ia sair por partes, porque a hora que tu integra aquela parte ali, né? Uhum. Daí complica bastante. Então a minha ideia era outra, era jogar o x mais 4 para dentro da raiz. Eu também não acho que isso ia facilitar muito a vida. Como você faria isso? Jogar ele tenta rir. Eu colocaria x mais 4 ao quadrado dentro da raiz. Hum, É um jeito. É um jeito. Mas eu acho que a gente pode começar de um jeito mais coerente. O que eu posso fazer? Talvez. Talvez. É que assim, quando a gente deriva uma raiz, essa mesma raiz aparece na parte de baixo, certo? uhum. Então eu acho que o caminho vai ser chamar de u a raiz toda. Quem que é a derivada aqui? Vai ser meio vezes um sobre a raiz de x mais um, certo? Certo. Isso. Bem, quem que é x então nessa brincadeira toda? U ao quadrado menos um igual a x, né? Eu elevo ao quadrado aqui e vou ter isso, né? Uhum. Tá. Daí a gente vai fazer algumas substituições. Do tipo, trocar ali o. Depois a gente se preocupa com o limitante. Né? Trocar Uhum. o x ali por u quadrado menos um, porque o x, só que tem esse mais 4 aqui, né? Beleza? E agora vou deixar esse x mais um ali, por enquanto. E o du eu vou trocar. Entendeu? Sim. Que eu esqueci do dx. Daí foi, né? Porque corta, corta. Opa, deu. Opa, eu quero isolar o dx, cara. Eu quero isolar o dx, fiz cagada. Pensei numa coisa. E a minha coisa vai dar certo, só que eu pensei ela mal aqui. Eu tenho que isolar o dx, certo? Certo. E é isso que eu tenho que substituir. Então vai ficar 2 raiz de x mais um. Deu, certo? Certo. Então 2 raiz de x mais... 2 vai para fora. E o raiz de x mais um du. Porra, mas esse é o problema. Eu preciso substituir o dx. Tá, eu vou substituir o dx por isso. Vou substituir o dx por isso, beleza? Uhum. Então vai ficar. Então esse raiz de x mais um vai continuar ali. E agora eu vou substituir o dx. Ah, mas tem um monte de x ainda. Mas vamos sumir com esse x, sacou? Uhum. Vai ficar u mais 3. E aqui vai ficar x mais um du. E agora eu posso trocar o x por u ao quadrado menos um. Aí, ó, já não tem mais x. Isso aí dá para integrar, né? Não é mesmo? Uhum. Aí, ó, saiu. Quando tem essas raízes aí, às vezes é isso. A gente tem que fazer elas saírem
A variável sair da raiz de alguma forma. Pegou a ideia? E, Não era por partes. Bem, tenta terminar agora a integral. Agora ficou fácil, né? uhum. Terminando, me fala, hein? Uhum. Eu acho que eu terminei. E aí? Fica 2 vezes raiz de 2 elevado a quinta, isso dividido por 5, mais 2 vezes raiz de 2 elevado à terceira, não é? É feio mesmo. É bem feio mesmo. É mesmo. Mas tá. O importante é que tu sabe o que fazer numa situação como essa agora. E essa outra aqui? Essa é uma situação clássica também, ó. O que tu faria nessa? Deixa eu ver. Acho que essa aí talvez por partes deve dar. Oi, não entendi o que tu falou. Acho que essa aí talvez por partes deve dar. Sim, sim, mas quem é que tu vai chamar de U e de DV? Hum, eu acho que de U
pode ser, ou quer dizer, de dever, o por x à terceira. Isso. Tu tem que lembrar daquela técnica Liat lá. No Liat, com mais à esquerda as coisas estão, na palavra Uhum. Liat, mais provavelmente essa coisa vai ser o U, né? Logaritmos, Inversa de trigonométrica, inversa. algébrica, trigonométrica, exponencial. Uhum. Isso. Então, como o logaritmo, o Ln é um logaritmo, né, provavelmente ele tu vai chamar de U, né? Sim. Até porque se tu ficar derivando o x elevado a menos 3, tu vai aumentar o grau negativo, né? Pode Uhum. chamar de Ln de x. Põe depois essa parada aqui. X elevado a menos 3, né? Vezes o Ln de x. Fica melhor de integrar dessa forma, né? Uhum. Aí fica. Basicamente isso, né? Uhum. Então agora Beleza. fazer. Acho que dá pra terminar agora. Dá. Roda menos dois vezes Ln de x, do e até 1, menos x, roda menos dois embaixo, vezes 1 por x, x. É, tudo simples, né? Isso aqui, agora, menos 2, menos meio aqui. Ok, ok. Essa aqui não tá com menos meio, vezes elevado a menos 2, vezes 1, menos 1, agora menos 2, vezes 0, mais meio, vezes menos 2, 2, menos menos 2, menos 2, menos menos 2, 2, menos 2, 4, menos, ou mais 4,
Nossa. Acho que fiz algum erro aqui na conta. Oi? Acabei fazendo algum erro aqui na conta em algum lugar. Me manda aí que a gente procura. É porque eu fui confirmar com a resposta, mas aí deu pra dar uma coisa diferente já. Mas o meio que é por substituição, só que em algum lugar eu errei na conta. Manda aí, manda aí. Vou mandar. Eu não sei aonde. Isso aqui tá realmente uma confusão que eu fiz. Mandei. Vamos ver. Ah, tá bem organizado, cara. Que isso? Tá aqui nos português já escrevendo uma coisa lá da outra. É que é algum lugar que eu errei na conta porque o resultado dá diferente. Tá, eu não entendi muito bem a tua. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Daí menos aquilo ali. Agora parece que essa linha tá tudo certo. Vamos ver a Uhum. próxima aqui. Menos com menos dá mais. X ao cubo embaixo. Cara, deixa eu só atender aqui no telefone. Tá escutando essa desgraça tocar? Todo dia. Sim, sem problema. Voltei. Aí. Vamos continuar a procura do seu erro. Menos 3. É aquilo ali mesmo. É a hora que você integrar. Deve ter sido na hora de colocar os valores aqui, né? Uhum. Eu não gostei muito da tua organização aqui, mas também dane-se que eu acho. Por que tu não tem... Não, peraí. Tá tudo certo, tá tudo certo. Eu não tô achando também. Porque a resposta é menos 2 sobre e ao quadrado mais 1. Menos 2 sobre E ao quadrado mais 1. É. Cara, eu vou ficar te devendo aí essa matematiquinha. Talvez seja uma outra forma de escrever a mesma coisa, não sei. O mais importante é a técnica. Uhum. Porque ele fez da mesma maneira que a gente fez. Por substituição por partes, então
Tá Sim. É isso. só algum lugar que eu errei, não sei onde. Pois é. Um númerozinho aí. Vou ficar te devendo essa. O importante é a técnica. Uhum, Muito bem. Parece que. Ah, não, temos mais uma aqui que é de integral também. sim. Eu acho que a gente pode terminar esse teste inteiro. Beleza. Designe A, a região limitada pelas linhas. Cria equação. Tá aí. A reta é o pontilhado ali, a parábola é a parábola. Mostre graficamente a região A e calcule a área. Ah, tá. Esse gráfico ele é parte da resposta. Tudo bem. Tudo bem. Digamos que a gente tenha feito o gráfico. Você quer ver onde que ambos são zero, onde que eles têm intersecção? Nesse tipo de situação também é importante ver Tá. se você vai ter que fazer a integral em x ou em y. Uhum, Aqui é em x, porque está toda assimétrica em x. Né? sim. Se Ah, raiz e tal, talvez não. vai sair disso aqui. Deixa eu ver. Menos um, mais um, 4 vezes 6, 2, aqui. 4 vezes 6, 6, 4 mais um, tá? Menos um, mais ou menos 5, 2, aqui, x1, 2, menos 3, 2, ok. Então a primeira função, o y é zero, quando o x é menos 3 e 2. Tá, mas por que as raízes importam aqui? A raiz não importa. O que importa é tu encontrar as interseções, certo? Uhum. E para isso, tu pode diretamente igualar as duas equações. Daí sim fazer Bhaskara, entendeu? Pode dizer que x ao quadrado mais x menos 6 é igual a x menos 2. Por quê? Porque tu Hum, quer justamente os pontos onde elas são iguais. eu já vi que um dos pontos é igual a 2. Porque eu fiz as raízes da primeira, que é menos 3 e 2, e da segunda é 2. Então tem a Mas intersecção no ó, 2. saiu rapidinho aqui, ó. Mais ou menos isso. Não precisa nem de Bhaskara. Ah, é. Então a gente já sabe que os pontos de interseção são esses. Uhum. E agora tem que integrar, né? Se você já sabe os pontos de interseção, você já sabe até onde a tua integral vai. É. Então eu vou desenhar aqui o gráfico no meu caderno, para Beleza. estar certinho. Ah, porque tu queria desenhar o gráfico, entendi, por isso que tu fez. É, sim, sim. Então deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui o y é igual a zero, no menos 3, 2. Então aqui, se for menos 3, se for 2. Aí ela vai, é uma parábola normal, então é de baixo para cima. Se o, mas se o x for igual a zero, então menos 6 aqui. Passa aqui pelo menos 6 embaixo. Então tem uma parábola assim. Ah, aí isso aqui, se x for igual a zero, y igual a menos 2, então menos 2 pode estar aqui. E, quando. Então é uma linha assim. Esse aqui seria o menos 2 aqui. E o 2, ok. E a área que a gente vai querer é essa aqui que está dentro, que é basicamente a função da parábola menos a da reta, não é?
Sim. Que aí vai do 2 até menos 2. Eu só separar por menos 7. Então é o x ao quadrado mais x menos 6 menos nosso x menos 2 dx. Isso aqui, 2 menos 2 de x ao quadrado menos x ao quadrado menos 4. É que a gente já encontrou ali, verdade. Isso aqui é igual a x a terceira por 3, de 2 a menos 2, menos 4x, 2 a menos 2. Ok. Então, 8 por 3 menos. Vai dar menos 8, ok, por 3 menos 8, menos 8, menos 8. Isso aqui é 16 por 3 menos 16. Ih, mas eu fiz alguma coisa errada. Que acaba dando negativo. É 4x. Ah, por que que na resposta ele fez a reta menos a parábola, ao invés da parábola menos a reta? Tu tá dizendo no arquivo do teu professor? É, porque eu fiz a parábola menos a reta ia dar o número negativo. Mas não, a área não pode ser negativa, certo? A área pode ser negativa, sim, se ela estiver abaixo do eixo X. Se a área estiver completamente abaixo do eixo X, ela fica negativa. Hum, mas então, por exemplo. hum, Portanto, se tu fizer a conta aí, né, a princípio, de acordo com o desenho deles aqui, vai dar uma área negativa, depois tu troca o sinal. Ele tá pedindo área, daí tu diz que a área é positiva. Mas o valor numérico vai ser negativo. Tu tem que Uhum, lembrar que nem sempre essas áreas elas indicam área mesmo, né? Elas podem indicar alguma grandeza física, tipo energia. sim. E às vezes a energia é negativa. É que eu tive a aula com o explicador, ele falou que assim, nessas respostas a área nunca pode ser negativa. Sim, mas não significa que a conta não dará Sim. negativo, entendeu? Isso. É que eu fiz ao contrário, que eu fiz a parábola menos a reta, ao invés da reta menos parábola, que foi o que eles fizeram na resolução. É, isso aí é meio besta, né? Tu pode simplesmente fazer a conta normal, né, para não causar maiores confusões, e no final dizer, ó, como a área deu negativa, mas a área é uma grandeza que é sempre positiva, pronto, daí tu coloca a Uhum, resposta positiva, só isso. sim. Porque o que tu fez aí não tem nada. O que eles fizeram na resolução e o que tu fez não tem significado na prática. Não precisa Uhum, ser desse jeito, entendeu? sim. A gente Na pode. prática, para calcular a integral tá errado fazer isso, tá? A integral não é isso, né? Se ele pedisse, ó, calcule a integral, estaria errado. E tu não tá calculando essa área ali. Essa parte do gráfico, vamos dizer assim. Tá calculando Uhum, outra coisa. Entende o que eu quero dizer? Tem que tomar cuidado, tá? Mas, isso aí é tu com o teu professor. Eu só tô dizendo aqui o que eu acho certo. E aí, o que tu quer ver agora?
A gente pode ir para a terceira. Vamos terminar essa aqui. E aí, o teste 2, eu tô de boa até. O teste 1 também tá de boa. Então a gente pode ir para a Defina a terceira. função derivada. Defina a função derivada de f. Ha. Quem é a função derivada de f aqui? Não é só o cara que está dentro por causa dos limitantes. Né? Mas não é difícil. Como é que você faz isso aí? Né? A derivada de uma integral tinha uma propriedade, não tinha? A derivada integral é o cara que está dentro. Porém, nesse caso, É ele verdade. utiliza os limitantes. Né? Esse é o problema. Então, eu acho que é simplesmente isso aqui, só que com os limitantes. Eu lembrava de algo assim. Eu Acho que tenho não é aqui. só isso. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui a forma. Imagina, d por dx, uma integral que vai do h de x até o g de x, de f de t, dt, é igual a f. Bom, eu vou escrever e eu te mando. Isso, h de É que é uma x. função composta, né? Tem que colocar. É tipo a Aham, regra da cadeia, né? sim, Mas tu tem isso escrito em algum lugar? Porque eu não tenho isso escrito em eu nenhum. tenho, eu tenho. Eu vou te mandar aqui. Deixa eu só. Deixa eu só. Pronto, mandei. Beleza. Deixa eu pegar lá. Ah, a derivada do negócio. Pô, legal isso aqui. Deixa eu escrever aqui. Então, isso aqui fica f, que é o que tá dentro. Sim, não. X botando. Vezes. Esse 2x ali tá lá de fora. Menos seno de zero. Ali é zero, mas é zero. Então, 2x vezes seno de x. Ele quer mais alguma coisa? Agora ele quer 2. Determine usando a mudança de variável u igual a raiz de t o valor de f de π sobre 4. Então, Ele quer que resolva a integral, então. uhum. E no lugar do. Tem o valor da f de π de 4 de quartos. Então, né? Pegar a integral ali. Só que tem que fazer a mudança de variável, né? Então, depois da mudança de variável, a gente coloca os limitantes. Então, é isso. Acho que é isso. Né? Então, vamos lá, né? Vamos resolver essa integral. Uhum. Essa mudança de variável. Tem como usar o que a nossa derivada na integral? Como assim? Porque a gente encontrou a derivada, mas não dá para usar ela em mais alguma coisa? Ou nesse exercício 2? Ou não?
Usar ela no exercício? Talvez não, né? Não sei. Talvez sim, talvez não. A princípio é para fazer isso aqui, né? Eu, quando vou resolver esse tipo de coisa, eu ignoro o limitante. Uhum. Então, ele tá Aí. falando só para fazer a substituição, né? Vamos substituir, então. O que tem para Uhum. substituir é isso, né? Quem que é o DT? O DT é É 2 2. mais T, É. certo? Uhum. Então vai ficar, ignorando o limitante por enquanto, vai ficar 2 raiz de T, ou seja, 2U, né? É. É. 2U, porque o U é raiz de T. Seno de U. Deu. O professor foi bem gentil com isso, porque lá na primeira questão tinha uma coisa dessa, né, com raiz. Então caiu de novo. Ou seja, provavelmente vai cair na tua prova, né, velho? Negócio aí com raiz, tem que tomar cuidado. Não Uhum. é muito comum, né, aparecer isso. Apareceu 2 vezes nessa prova. Eu digo que não é comum porque eu dou aula disso e dificilmente aparece. Uhum. Daí agora a gente coloca os limitantes, né, de 0 a pi quartos. E pronto, né? Isso aqui é fácil de resolver, é integral por partes, né? Sim. Então, aquela velha história longa e chata lá. O U, o... Não, quem que eu vou trocar aqui? Aquilo lá já é U. Então eu vou chamar de O. W, sei lá. O meu W é o U, então DW é o DU, certo? Uhum. O DV é o seno de U, DU, então o V é menos o cosseno de U. Então vai ficar igual a 2, que vai multiplicar uma carambada de coisa agora. Vai multiplicar U vezes, ou melhor, vamos trocar aqui para deixar uma ordem legal. Menos U, cosseno de U, certo? Uhum. Agora menos o integral. Mais, né? Que vai trocar com o sinal do cosseno de U aqui. Du, certo? Certo. Então vai ficar menos U, cosseno de U, mais seno de U. Tudo isso de 0 a pi quartos. Nada demais, né? Nada demais. O cosseno de pi quartos é o cosseno de 45 graus, é raiz de 2 sobre 2, né? Uhum. Quem quer zero aqui? Só o seno. Não, o cosseno também. Então não tem o cara com zero. Né? Uhum. Que bom. Daí pronto, né? Tá feito. Tá feito, ó. Tranquilo, né? Uhum. Beleza. Dá pra dar uns cortes aqui nervoso. Dá pra deixar mais bonitinho. Vai ficar a raiz de 2 menos pi quartos. Raiz de 2. Tá bom demais. Muito bem. Sendo G é uma função contínua. Mostra aqui. 4? Ah, tá. Aham. Vou abrir um outro arquivo. Esse é um x, px, isso igual a pi sobre 2, 0, e cosseno x, dx. Hum, Uma função composta dentro da integral. Como é que resolve isso? Que loucura isso. será que... Não, não dá pra usar a fórmula assim. Integral composta.
Talvez tenha que transformar esse cosseno em seno, né? Uhum. Que dá para fazer com... Lembrando que o seno de x é igual ao cosseno de π sobre 2 menos x, certo? Uhum. Então dá para transformar o seno em cosseno em seno, tanto faz. Mas essa aqui é o que eu lembro. Então, já que é para transformar essa nessa, né? Então acho que esse é o caminho, né? Uhum. Então, Então tem que fazer uma mudança de variável aí, né? Ou não, né? Já troca de uma vez. Porque, não sei, né? Daí vai ter que fazer o cossa-cossa senta-senta depois. Que vai aparecer uma soma dentro do cosseno, né? uhum. Cosseno de π sobre 2 menos x igual a cossa-cossa. Cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, porque o cosseno é uma função par. Calma aí, eu Mas, só. Eu só fiquei um pouquinho. O seno ali de X, deixa eu ver qual. X. De onde é que veio aquele menos X ali? isso. É a Ah, propriedade. porque menos um. Ah, é. Ok, ok, ok. Mas isso aqui não vai resolver nada, porque desse jeito, pelo menos, não. Porque o cosseno de π sobre 2 é zero, né? O cosseno de 90 graus é zero. E a gente quer que o cosseno apareça. Não Uhum, vai ajudar isso aqui. Então provavelmente é uma outra propriedade, né? Porque também tem o seguinte, né? Tem que o seno de π sobre 2 menos x é igual ao cosseno de x. Tudo isso sai pelas essas propriedadezinhas aí, cossa, cossa, senta, senta, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Daí já é legal para fazer uma mudança de variável, que é algo que a gente faz o tempo todo, né? Integrais, né? uhum, A gente pode dizer que x é igual a π sobre 2, né? Esse x aqui, né? Claro. uhum, A gente pode dizer que é π sobre 2 menos u, por exemplo. Né? sim. Isso. Daí quem que é o dx? Dx é igual a menos du. Então vai ficar igual a... Vou ignorar o limitante por enquanto. Então meu seno de x vai ficar... Continua sendo g? Acho que isso aí não tem problema. Seno de π sobre 2 menos u. E aqui posso pôr o sinal para fora. Do... E isso ali dentro é cosseno, né? Cosseno de u, no caso. Uhum, Só que os limitantes agora, né? Se os limitantes estavam indo de 0 a π, então x era 0 e x era π. Como é que os limitantes vão ficar quando o x for 0 e o u vai ser o quê? Vamos pensar assim. O u é igual a π sobre 2 menos x, certo? uhum, Então se o x for igual a 0, no primeiro caso, vai ficar igual a π sobre 2. E se o x for igual a quanto? Era π, né? Se for igual a π, fica menos π. Era π o outro? Era. Se o x for igual a π, vai ficar... porra. X for igual a π, vai ter que u é igual a π sobre 2 menos π. Ou seja, menos π sobre 2. uhum, Então a tua integral vai de π sobre 2 a menos π sobre 2. Dá para inverter, né? Tem um sinal ali.
certo? A menos que eu esteja muito errado, acho que dá para fazer isso. Certo. Ah, só tô uma coisinha aqui. Ah, Estamos chegando perto, né? Porque duas vezes, esse 2 aqui deve ter a ver com a simetria, né? Da função seno, algo assim. uhum, Da cosseno e tal. 2, né? Tem que aparecer 0 embaixo. Provavelmente tem que quebrar isso aí, né? sim. Vai aparecer 0 embaixo. Pelo menos de uma delas aparece um 0 embaixo. Beleza? Quebrar, eu quero Uhum, dizer, já que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2 positivo, então passa pelo 0. Pô, ficar lidando com limitante é uma merda. Será que tá pedindo pra fazer? Eu vou fazer o seguinte, para não perder tempo, eu vou ficar copiando essas coisas aqui. tá bom. Vai ser duas só, né? Não, é o contrário aqui, burro. É tipo, eu tava vendo aqui na parte da teoria. Acho que eu só fiquei um pouquinho confuso. Mas tem a ver com, por exemplo, essa parte aqui da. Que eu vou até mandar só. Aqui. Então eu vou mandar o exemplo como é que ele dá. Deixa eu ver. Só um segundo. É meio isso mesmo que a gente tá fazendo, não é? É porque eu só tô um pouquinho confuso. Tá, mas esse. É. O problema é que aqui já é uma situação bem diferente, já, né? Tem raiz. Isso aqui é uma substituição trigonométrica, né? A gente não tá fazendo bem isso. Eu não sei se vale a pena pegar isso como exemplo, é o que a gente está fazendo, tá? A gente tem Uhum, uma função genérica g ali. Nesse caso, não tem nada genérico, né? né? O que me incomoda um pouco é o que eu fiz aqui, ó. Porque se fosse só o cosseno, beleza. Mas é o g do cosseno. Então poderia ser tipo exponencial elevado ao cosseno de x. Valeria fazer essa inversão que eu fiz aqui? Não, mas sempre vale, né? Isso aí é do teorema fundamental do cálculo, não tem a ver com função em si. Uhum, Tá, até aqui eu acho que eu fiz tudo bem certo, cara. O problema é sim, daqui pra frente. Tu entendeu tudo que eu fiz até aqui? sim. Eu consegui entender até. Tá, vamos só recapitular então. Eu quero transformar uma função que tem seno numa que tem cosseno. Então eu pensei, como é que transforma um seno em cosseno? Propriedade trigonométrica. Uhum, Daí eu fiz a mudança de variável para poder transformar isso aqui num cosseno de u. É u, não é x, é u. U por enquanto. Daí eu mudei os limitantes também avaliando isso. Agora eles vão de menos π sobre 2 a π sobre 2. Daí ficou desse jeito. Só que eu quero que apareça o zero na parte de baixo. Certo? certo. Daí ficou desse jeito aqui. Agora, qual é o argumento que a gente vai dar para trocar isso aqui, trocar de sinal? E daí vai ficar igual a resposta lá. É porque só falta isso, tá vendo? Uhum, Será que tem a ver com a paridade da função cosseno? Sabe, o cosseno de u é igual ao cosseno de menos u. Então, deixa eu fechar isso aqui. Beleza. Certo? uhum. Bacana. Ah, Não precisa de um argumento para isso, né? seno de π por 2
É menos meio. Menos pi por 2. Sendo de pi por 2 cosseno de menos pi por 2 não dá a mesma coisa? Não. Não, isso aqui é verdade, porque a função cosseno é uma função par. Uhum. Uh, cosseno de pi por 2 cosseno de menos pi por 2 dá zero, não dão os ambos. Cosseno de π por 2 e cosseno de menos π por 2 dá zero. Mas quem que me garante que isso aqui vai dar zero? Porque, novamente, pode ser um e elevado a cosseno. Verdade. Daí já não dá zero. Mas a questão não é qual é a função, a questão é fazer para todo aqui. Né? E a minha pergunta é, se isso, é por causa disso que a gente pode inverter e trocar o sinal? Porque, por exemplo, se eu estou trabalhando com a função cosseno, né, ela é uma função par, tipo, ela é simétrica. Uhum. Ela é igual, tá vendo? Como ela é igual? Sim. O seno não é assim. O seno troca o sinal das coisas. Então quer dizer que variar π sobre 2 para frente é a mesma coisa que variar π sobre 2 para trás, é a mesma resposta. É a mesma área, tá vendo? Uhum. Mas isso pro cosseno. Agora, por uma função que depende do cosseno, não consigo garantir, entendeu? Mas como dá o mesmo resultado, talvez seja a mesma coisa para a função. Percebe? Porque, por Uhum. exemplo, só um exemplo, né? O e na cosseno de u vai ser a mesma coisa que o e na cosseno de menos u também. Dá a mesma resposta. Então é por isso que eu acho que a gente pode fazer essa inversão, sacou? São esses argumentos aí. Uhum. Também se tu chegasse nisso e não fosse É, depois, não desse pelo menos um argumento meio furado, você tem que argumentar. eu dei uma olhada aqui. Ele volta a substituir o U igual a menos X, basicamente. Ele, Ah, é? é o que ele faz, por exemplo. Ele chega até o ponto que você tá. É a mesma coisa, só que ele chama o U de X ao invés. O U de T, quer dizer. E aí lá embaixo ele faz uma mudança de variável por T igual a menos X. Mas ele faz para agora eu vi ali, ele faz para voltar, né? O É. x. O que eu tô fazendo ele faz antes. Uhum. Ele não diz o porquê, né? Ele só Sim. coloca lá feito. Daí agora, Só um segundo, só preciso atender aqui uma chamada. sem problema. Aí eu voltei. Tá me escutando? Sim, sim. Bem, cara, tu falou que, e eu também vi lá, que o teu professor disse que t é igual a menos x, só que ele tinha dito que o x era π sobre 2 menos t, né? Não É. pode dizer isso agora, tipo, do nada dizer isso. Não pode. O que ele chamou de x, né? É outra coisa. Né? Uhum. Sei lá, se pode, eu não sei, né? Eu acho que eu não faria isso. Eu voltaria o U ao que ele é em termos de x, né? O U era o quê, né? O U era π sobre 2 menos x. Então vai ficar. Pô, de novo vai mudar as coisas aqui, tem que ver o que vai ficar. Eu falei que era o quê mesmo? Puta, já esqueci. Era π sobre 2 menos x era igual ao. Π sobre 2 menos x. Tá, isso aqui não é um problema. Eu acho que isso aqui vai dar cosseno, né? Ah, o problema é esse du aqui. Uhum. Quem que é o du em termos de dx? A gente tem isso. Ah, é menos, né? Menos dx, menos mal.
Coça, coça, senta, senta aqui. Porra, aqui deu mal, hein? Porque isso aqui vai dar zero. Né? Cosseno de π sobre 2 é zero. Vai sobrar só seno. Pegou o problema? Uhum. Eu acho que a gente pode ir para outra, então. Que Você droga, conversa hein? sempre. Só troca a letra ali, pronto, né? Aham. Não, mas não pode, né? Porque são coisas diferentes. Será? Não sei. A gente chegou, só que tá com a letra U, né? Agora trocar pra X. Ele fez uma coisa muito esquisita ali, você tem que concordar comigo, né? Ele falou que Uhum. x era π sobre 2 menos t, e depois ele me disse que o x é igual a menos t. Como assim? Eu até entenderia se fosse 2π, né? Até entenderia. Mas π sobre 2 não é bem assim. Não Meio sei, estranho, tem né? que ver, tem que ver. Não vou ficar dizendo que o seu professor é muito foda, eu sou só um bostão que dá lá na internet, mas eu acho que poderia ter explicado melhor isso aí. Uhum. Vamos ver a próxima. Acho que a gente pode ir para. A gente pode ir para o teste 2A, e aí a gente pode começar na 2, porque a primeira eu já fiz. Na 2, beleza. É, que bom, essa série de Taylor ali, infernal. Eu lembro de ter sofrido com você. Uhum. Muito longa aquela. Nossa, foi uma aula inteira naquilo. Determine se existirem R barra nos limites. R barra significa o quê? Acho que significa que teu professor clicou em alguma coisa errada, cara. É reais, né? Quer saber dos reais aqui. É. E aí, como é que resolve esse limite? Só tô escrevendo assim. Pode usar L'Hopital, né? Vocês chamam de L'Hopital essa regra? Quando dá 0 e 0 em cima e embaixo? Quando dá zero em cima e embaixo, ou infinito Ah, em cima e embaixo, você pode derivar, né? aham. Essa A gente regra a gente chama de, chama no Brasil de L'Hopital. a gente chama de Cauchy. É Cauchy ou L'Hopital, na verdade. Pode Pô, usar mas os vocês dois. chamam de Cauchy tudo, então? Pô. Em cálculo complexo também tem um monte de coisa do Cauchy. Aham, Esse cara trabalhou. Então exato. vamos ver aí. Tem que derivar, né, velho? A gente Derivar, vê que porque dá quando tem 0 por LN 0. assim, é derivada na veia. Na veia. Aham. Vamos derivar isso aí, então. A derivada é 2x dividido por 1 mais x ao quadrado dividido por 2x menos o cosseno de x. E aqui, será que temos indeterminação ainda? O limite tende a zero. Agora não vai dar 0, 0, porque cosseno de 0 é coisa. É verdade. Isso aqui. A resposta deu zero. Mas não tem problema. Uhum. Meu Deus, essa aí foi de boa. Agora a próxima ali me parece um limite notável, né? Lembra que um limite notável é parecido com isso? Limite notável. Deixa eu fazer. No Exame Nacional de Portugal, isso aqui cai assim, ó, o tempo todo cai Deixa esse eu limite. escrever ela. X ao quadrado mais um sobre x. Isso aqui é alguma coisa com número natural, não é? Não nos parece. Sim, isso mesmo. Ah, isso é um número natural? Ui. Não, não, do jeito que tá ainda não é, mas tem que transformar, né? Deixa eu ver. Só ver as propriedades do número natural. É essa aqui, ó. Essa aqui que tem que usar. É que tem várias, não tem? Tem essa aí. Não, tem essa e tem a forma mais específica dela, que é quando tu não tá generalizando ali o K. Essa é uma forma reduzida. Essa aqui é uma forma que vai te ajudar melhor. Mais finito de 1 mais K sobre o N sobre É bom decorar essa, para não perder zero. tempo na prova. A outra ainda tem que fazer uma puta de uma adaptação, se aparecer algum número ali no lugar do 1. No lugar do K, quero dizer. Ok. Muito bem.
Provavelmente é isso, né? Então a gente tem que fazer alguma mudança de variável aí, eu acho. Então, deixa eu ver. Ali tem o nosso. Então, o nosso. O N é esse. É o nosso 1 sobre x. E o nosso K sobre o N é igual a x ao quadrado. Certo? Será, velho? Putz, porque assim, ó. Se a gente quisesse que aparecesse uma fração ali na parte de baixo, precisaria inverter. Só que ao passo que inverte, o limite não vai mais para infinito, ele vai para zero. Me pareceu que era muito isso, mas talvez não seja. Bem, qual que é a indeterminação que está acontecendo aqui, né? Infinito elevado a zero. Esse tipo de indeterminação não sai diretamente pela técnica de Cauchy, tem que fazer uma álgebra ainda, né? Eu acho que não vai sair por aqui, cara. Porque da mudança de variável. Se fosse zero aqui, sairia, tá? Porque daí quando tu inverte a variável para aparecer 1 sobre x aqui e tal, e aqui x, né? Daí, né? Mas não é o caso. Então acho que deu ruim, mano. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Então tem que fazer Cauchy, eu acho. Só que aqui tu tem que fazer aquela adaptação ainda de elevar a E, né? Aquelas coisas. Lembra? Uhum. Isso aqui é um L, uma resposta. Daí tu eleva tudo a E, né? É Então, isso. Algo assim, né? Ou tu aplica o LN, não lembro qual. É alguma coisa do gênero. deixa eu ver uma coisa. Ah, é. Hum, eu também tô vendo que ele não entendi muito bem o que ele fez. A resposta também. Ah, é? Mas que. Tô tentando entender o que ele fez. Não entendi. Mas eu acho que o caminho tá por aí pelo que ele fez, né? É que ele encontra o E. Não, ele pode induzir que esse E apareça. Deixa eu Mas ver. como ele encontra, eu não sei. Eu fiquei um pouco confuso. Eu acho que tem a ver com aplicar LN. Porque agora se tu aplica LN, por exemplo, ó, tu vai ficar com LN do limite, x tendendo a mais infinito, x ao quadrado mais 1. Depois tu vai conseguir tirar esse 1 sobre x ali de dentro, igual ln da resposta, sacou? Depois se a gente... Isso aqui é a nossa resposta. Depois quando a gente quiser a resposta, você vai Uhum, levar a e, entendeu? Então agora que eu aplico ln, eu posso tirar o limite para fora, né? sim. Nossa, estão usando coisas pesadíssimas aqui perto da minha casa. O cheiro tá péssimo. Putz. Eles usam muitas drogas aí na tua faculdade, cara? Ah, não que eu saiba. A tua faculdade é séria, né? Nossa, putaria do Brasil. Pois é. Meu vizinho pra acabar, né, velho? Daí eu faço um barulhinho e reclamo. Esse cara fuma maconha o dia inteiro. Uhum. Dá pra entender? Esses portugueses são muito fumantes, cara. Não sei se tu fuma, mas meu Deus, Ah, europeu em geral fuma demais. tá doido. Olha só, apareceu aí coisa parecida com o que o professor mostrou, né? Vai dizer. Sim. Agora, eu acho que aqui tu pode utilizar o L'Hopital. Derivar em cima e embaixo. Que ainda tá tendo indeterminação, né? Uhum. Mas tu deriva em cima e embaixo já era.
que vai ficar 2x sobre... Porque o cara de baixo vai dar 1, né? Vai ficar 2x sobre x ao quadrado mais 1. Isso aqui dá quanto? Isso aqui ainda vai dar 0, né? Isso aí, claramente. Uhum. 0 igual a ln de L. Então agora, como a gente quer saber o L, certo? Sim. É isso que tá lá? Uhum. É. Opa, aí sim. Eu fiz meio rápido aqui os passos do L'Hopital, mas vou escrever aqui, né, pra tu não esquecer. L'Hopital. Ok? Ok. Então tá bom. Se Ah, resolve o L'Hopital que não é 0 sobre 0 ou infinito para infinito. uhum. Beleza. Eu poderia. Ah, será que dá tempo pra fazer um pouquinho de 3? Provavelmente não, mas vamos ver. Vamos pelo menos ver lá. 3? 3 Uhum. da qual folha mesmo? Ah, dessa aí mesmo. Teste 2. Uhum. Determine a primitiva. Porra, mano. Determinar a primitiva é integrar, né? Sim. E o teu professor não integrou nada ali, velho. Eu acho que a ideia dele é olhar pra essa coisa, sabe, sem conta. Ele quer que faça sem conta. Uhum. Olhar pro formato, né? Quando a gente olha pra essa coisa aqui, a gente já pensa, porra, tem a ver com a LN, né? Tem que ter a ver Ah, com a LN. é verdade. Porque é como se fosse, né? Porque, tipo, é como é o linha dividido por U. Né? Uhum. Então, esse é o formato da conta. Agora aqui, isso aqui, pô, isso aqui daí já me pegou. Isso aí eu já não sei. E essa aqui me parece que é alguma coisa com raiz de x mais 1 em cima. É, eu acho que Porque do Arcutan é fazer meio que a. Fala. A coisa. A derivada dele. Acho. É, isso aí eu consigo fazer de coisa então. Sem problema. 2x na frente indica que Uhum. tem a ver com, né, um x ao quadrado em algum momento. Né? Mas o resto eu já não sei. Agora aqui, como tem uma raiz embaixo, eu acho que tem a ver com raiz em cima. Uhum. Mas qualquer coisa também, né? Integra e pronto. Aqui também, integra e pronto. Isso aqui é substituição por partes, né? Sim. Entendeu, né? E por partes, o Liat, né? Diz que esse cara tem que ser o U. Daí eu não lembro qual que é a derivada da arco tangente, mas isso tem na tabela, né? Tem, tem. Beleza, meu velho. Acho que deu pra dar a forcinha aí que você precisa. Quando que é a sua prova? É, na segunda. Opa, não vai dar tudo certo, cara.